يأتي يوم تصبحون فيه وزراء. Na manhã daquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados. Os sequestros aconteceram na costa leste do país por 19 sequestradores. Eles assumiram o controle de 4 voos comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, todos a caminho da Califórnia. 3 deles indo direto para o Aeroporto Internacional de Los Angeles e 1 para o Aeroporto Internacional de São Francisco. Os aviões eram de grande porte, com programação de voos longos e foram intencionalmente escolhidos para o sequestro, pois teriam combustível suficiente para a operação. Os atentados começaram às 8h46, horário local, quando o primeiro avião, um Boeing 767, fazendo o voo número 11 de Boston em direção a Los Angeles, com uma tripulação de 11 membros e outros 81 passageiros, incluindo 5 sequestradores, atingiu a torre norte do World Trade Center. O complexo empresarial era então composto por 7 construções, incluindo 2 torres de 417 e 415 metros, os edifícios mais altos do mundo na época de sua inauguração em 1973. A notícia se espalhou imediatamente mundo afora, que filmavam uma densa e escura fumaça saindo das laterais da Torre Norte. Apresentadores e repórteres conversavam com testemunhas e especulavam sobre o que tipo de aeronave teria se chocado com um dos prédios. Naquela altura, a maioria acreditava que se tratava de um acidente, mas ainda tinha muito para acontecer durante o dia. Enquanto a mídia fazia a cobertura do que se acreditava ser um acidente, às 9h03, 17 minutos depois do primeiro ataque, um segundo Boeing 767, o voo 175 que também tinha saído de Boston com destino a Los Angeles, chocou-se contra a Torre Sul, numa cena vista ao vivo por milhões de pessoas ao redor do mundo. Com uma tripulação de 9 membros e 56 passageiros, dos quais 5 eram sequestradores, as suspeitas de um ataque se confirmaram, e o caos aumentou e se espalhou por Nova York, com a população agora pensando se tratar do início de uma guerra. Naquele momento, o presidente George Bush estava em uma visita a uma escola na Flórida. Pouco antes de entrar, ele havia sido informado que um avião havia atingido a Torre Norte, mas 2 minutos depois, seu chefe de gabinete, Andy Card, informou o presidente as seguintes palavras: um segundo avião atingiu a segunda torre. Os Estados Unidos estão sendo atacados. Bush levou 24 minutos para se dirigir à população em um discurso que foi televisionado e exibido para o mundo todo. Às 9h37, o terceiro avião, um Boeing 757, fazendo um voo 77 de Washington a Los Angeles, com uma tripulação de 6 membros e 58 passageiros, atingiu uma das laterais do Pentágono, sede do Departamento de Defesa americano e principal símbolo do poder militar do país. Já não restava dúvidas de que os Estados Unidos estavam sob um ataque orquestrado e que qualquer avião poderia ser utilizado para isso. Por isso foi decretado o fechamento do espaço aéreo do país e foi ordenada a aterrissagem de todas as aeronaves. O quarto avião, às 10h03 da manhã, um Boeing 757 que saiu de Nova Jersey com destino a São Francisco, caiu na Pensilvânia. Com uma tripulação de 7 membros e outros 37 passageiros, sendo 4 sequestradores, os passageiros tomaram conhecimento do que estava acontecendo em Nova York e tentaram retomar o controle do avião. Acredita-se que a meta final seria o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos.
Durante o sequestro dos aviões, os terroristas utilizaram armas brancas para esfaquear e executar os pilotos das aeronaves, além de atacarem os comissários de voo e passageiros com sprays de pimenta e outros tipos de bombas. Relatórios feitos com as chamadas telefônicas vindas dos aviões indicaram que as facas foram utilizadas para dominar e controlar a situação dentro da aeronave. Enquanto isso, o incêndio que se espalhou pelas torres gêmeas superaqueceu as estruturas das torres e fez com que ambas fossem abaixo. Às 9h59, a Torre Sul desabou e às 10h58 foi a vez da Torre Norte. A queda delas afetou consideravelmente construções ao lado, levando muitas ao chão e espalhando um incêndio pela cidade. Antes do atentado, o World Trade Center era um complexo que possuía 7 edifícios, que abrigavam centenas de empresas das mais variadas áreas, e milhares de pessoas ocupavam o espaço durante o ataque, das quais muitas não tiveram chances de sobrevivência. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia estimou que cerca de 17.400 civis estavam no complexo do World Trade Center no momento do atentado. Pelo menos 1.366 pessoas estavam no andar de impacto da Torre Norte, ou em andares superiores, e por isso perderam suas vidas, além das 618 que estavam na Torre Sul, onde a evacuação tinha começado antes do segundo impacto. De acordo com o relatório da comissão, centenas de pessoas perderam a vida instantaneamente com o impacto, enquanto os demais ficaram presos e faleceram após o colapso da torre. Pelo menos 200 pessoas pularam dos edifícios, um desespero causado pelas chamas, caindo nas ruas e telhados de edifícios vizinhos, centenas de metros abaixo. Muitos dos ocupantes de cada torre, que estavam acima do ponto de impacto, subiram em direção ao teto, na esperança de um resgate feito por helicópteros, mas as portas de acesso ao telhado estavam bloqueadas, infelizmente. Um total de 411 trabalhadores de emergência que responderam ao chamado de socorro também faleceram quando tentavam resgatar as pessoas e apagar os incêndios. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York perdeu 341 pessoas. O Departamento de Polícia da cidade perdeu 23 funcionários. E o Departamento de Polícia Portuária perdeu 37 oficiais. Um banco de investimentos nos pisos 101 e 105A do World Trade Center 1 perdeu 658 funcionários, sendo a empresa mais atingida com essa desgraça. Além das pessoas presentes nas torres, não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Quase 3.000 pessoas perderam a vida diretamente durante os ataques, sendo 2.977 vítimas. Além dos falecidos, no dia 11 de setembro, centenas de milhares de outras vítimas foram registradas. Os esforços de ajuda, de resgate e de manutenção do local contaram com a participação de cerca de 80.000 pessoas, entre bombeiros, policiais, profissionais de saúde e outros. Todos eles e outras milhares de pessoas foram atingidas pela fumaça tóxica que foi gerada pelos atentados. Anos depois, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos estimou que cerca de 400.000 pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no dia 11 de setembro. Até o final de 2018, mais de 2.000 pessoas faleceram de doenças ligadas diretamente à exposição sofrida naquele dia. Até 2019, 241 policiais também perderam a vida por conta do 11 de setembro. Dado o tamanho da catástrofe, as investigações começaram no mesmo dia. Uma mala pertencente ao egípcio Mohamed Atta, que havia ficado no aeroporto de Boston, continha dados do egípcio e de seus companheiros, e serviu de ponto de partida na identificação dos autores. O FBI rapidamente apontou 19 sequestradores, que estavam distribuídos em grupos de 5 em cada avião, com exceção do voo 93, que estava tomado por 4 militantes. As autoridades apontaram como idealizador da operação o saudita Osama Bin Laden, que na época era líder do grupo extremista Al-Qaeda. Na época ele estava abrigado no Afeganistão sob a proteção do então regime do Talibã. Osama Bin Laden já estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, como responsável pelos atentados à bomba contra as embaixadas americanas do Quênia e Tanzânia, isso 3 anos antes, em 1998, que acabaram resultando em mais de 200 vítimas. O principal motivo apresentado por Bin Laden para sua revolta era a presença das tropas americanas na Arábia Saudita, principalmente nas cidades sagradas de Meca e Medina. Tal presença começou em 1990, quando os próprios sauditas permitiram a entrada dos americanos para lançar a guerra que expulsou as forças iraquianas de Saddam Hussein do Kuwait. O problema foi a não retirada das tropas após o fim da guerra. Então, poucas horas após os ataques, o FBI divulgou os nomes e os detalhes pessoais dos pilotos e também dos sequestradores.
Abu Jandal, que serviu como guarda-costas-chefe de Bin Laden por anos, confirmou a identidade de 7 dos envolvidos e também confirmou que eles eram membros ativos da Al-Qaeda, isso durante um interrogatório que foi feito pelo FBI no dia 17 de setembro. Abu Jandal já estava preso em uma prisão do Iêmen desde 2000 e foi ouvido então pelos americanos. Autoridades americanas e do Reino Unido também conseguiram conversas telefônicas e transferências bancárias que apontavam Mohammed Atef, um deputado de Bin Laden, como peça-chave do atentado. Também conseguiram uma conversa entre Bin Laden e um correspondente no Paquistão. Nessas conversas, os dois conversavam sobre um tal incidente que aconteceria na América no dia 11 de setembro. Politicamente, o então presidente americano George Bush viu seu índice de aprovação interna atingir 90%, com praticamente todo o país oferecendo seu apoio a respostas duras contra os culpados pelo atentado. Com isso, Bush conseguiu reunir com facilidade apoio político para 2 guerras que marcariam o seu governo: as invasões e ocupações do Afeganistão, ainda em 2001, e do Iraque 2 anos mais tarde. De início, Bin Laden, no dia 16 de setembro de 2001, através da rede Al Jazeera, afirmou que gostaria de salientar que ele não tinha realizado o ato. Em novembro de 2001, uma outra fita foi entregue. Na fita, Bin Laden é visto falando com Khalid al-Harb, um cidadão saudita que foi associado ao grupo Mujahideen, onde mostrava ele admitindo ter consciência dos ataques. Em 27 de dezembro de 2001, um segundo vídeo de Bin Laden foi divulgado. Nas filmagens, ele falava que o terrorismo contra os Estados Unidos merecia ser louvado, porque é uma resposta à injustiça que a América cometia contra o povo saudita, mas ainda assim não admitia ser o responsável pelos ataques. Somente 3 anos depois, em 2004, antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, através de um vídeo, Bin Laden reconheceu publicamente o envolvimento da Al-Qaeda nos ataques feitos contra os americanos. Em 7 de outubro de 2008, no segundo debate presidencial sobre política externa, o então candidato presidencial Barack Obama prometeu: "Vamos executar Bin Laden, vamos esmagar a Al-Qaeda e essa tem que ser a nossa maior prioridade de segurança nacional." Por fim, em abril de 2011, vários meios de inteligência dos Estados Unidos foram capazes de encontrar finalmente onde estava Bin Laden. Ele foi encontrado em uma mansão sem janelas de 3 andares que ficava perto de Abbottabad, uma região dentro do Paquistão e que ficava localizada a pouco mais de 1 quilômetro da Academia Militar do Paquistão, um deboche contra a caça americana que já durava mais de 9 anos e custava bilhões de dólares aos americanos. A operação recebeu o codinome de Operação Lança de Netuno e foi ordenada pelo próprio presidente Barack Obama. Quem executou a missão foi a CIA junto dos Navy SEALs e do grupo especial dos Navy SEAL chamado de DEVGRU. O ataque ocorreu pouco depois da 1h da manhã, no dia 2 de maio. Os SEALs voaram então para o local em 2 helicópteros Black Hawks, que usavam versões furtivas e que voavam mais silenciosamente, sendo mais difícil de serem percebidos por radar ou qualquer tipo de instrumento. Os SEALs avançaram para dentro da casa, arrombando paredes e portas com explosivos. Ao entrarem na casa, apenas um homem atirou neles, Abu Ahmed al-Quait. Ele, seu irmão Abrar e a mulher de Abrar, Bushra, foram todos executados. Os SEALs encontraram Bin Laden então no 3º andar do edifício principal. Ele estava desarmado, vestindo uma túnica e calças largas. Bin Laden então recebeu um tiro no peito e outro na cabeça. O filho adulto dele, Khalid, que estava no local, também foi executado. O líder da equipe Navy SEAL então transmitiu por rádio a mensagem: "Por Deus e pelo nosso país, ele está morto." Diretamente da sala de crise da Casa Branca, Obama disse simplesmente: "Pegamos ele." A área onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, chamada desde o 11 de setembro de Ground Zero, passou por um complexo trabalho de limpeza e retirada de escombros ao longo de 2001. Após limpeza do local, ficou decidido que uma única torre substituiria as antigas torres gêmeas, e o projeto final ficou a cargo do arquiteto David Schultz. Depois do lançamento da pedra fundamental em 2004, a construção foi iniciada em 2006, e um novo prédio chamado oficialmente de On-World Trade Center, mais apelidado de Torre da Liberdade, foi concluído em 2013, a um custo de quase 4 bilhões de dólares. E essa foi a forma que os americanos encontraram de virar a página de um dos mais trágicos acontecimentos de sua história, sem esquecer das milhares de vítimas e das enormes transformações causadas pelo 11 de setembro.